Abra sua Bíblia no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, a Bíblia tem muita coisa para dizer, ensinar, advertir, instruir sobre a vida familiar. E não poderia ser diferente, porque a família é uma ideia que Deus teve. Portanto, sendo um projeto da mente divina, nós podemos dizer que não apenas Ele fez o rascunho, não apenas Ele nos apresentou aquilo que é essencial para a vida familiar, mas também nos deu orientações específicas para as diversas questões que nós enfrentamos na nossa realidade doméstica. E no que diz respeito à paternidade, não é algo diferente. Nós encontramos muita coisa na Bíblia sobre isso. A gente precisa admitir que o mundo mudou radicalmente, mas uma das marcas características da inspiração das Escrituras é que os seus conselhos não caducam, os seus princípios, eles não passam, eles continuam valendo. E no que diz respeito a essas questões familiares, nós podemos dizer que eles permanecem atuais. Talvez a gente poderia dizer até mais, atualíssimos, porque temos visto na experiência doméstica, familiar dos nossos dias, tanto desarranjo que seriam equacionados se as verdades da palavra de Deus fossem observadas. É claro que você não vai encontrar na Bíblia orientações para que os pais controlem o vício do celular ou da internet na Bíblia, porque existem problemas da modernidade que nem sequer eram pensados ou sonhados no mundo antigo. Mas nós podemos dizer que as raízes essenciais do pecado que produzem os desarranjos dentro da estrutura familiar e de onde procede toda desordem relacional, que nós podemos dizer que essa principal questão dentro da família, são as mesmas. As causas são as mesmas. Se as causas são as mesmas, nós podemos dizer com toda a garantia do mundo, os remédios são os mesmos. Porque o Deus que conhece o coração humano de forma perfeita, não apenas previu na sua onisciência essas coisas acontecendo continuamente ao longo da história, mas Ele também providenciou os antídotos para que esses desarranjos pudessem ser solucionados. A espiritualidade consistente que nós devemos perseguir, ela é a única garantia para que tenhamos relações domésticas saudáveis. Preste atenção nisso. Espiritualidade consistente. Espiritualidade esfarrapada não nos ajudará em nada. Principalmente quando nós tivermos necessidade
e eu digo isso principalmente para os homens, para os pais, para os cabeças do lar, principalmente quando nós tivermos a necessidade do exercício saudável e indispensável do princípio da autoridade dentro de casa, que deve ser exercido pelo esposo. Não é fácil exercitar de forma saudável o princípio da autoridade. Exercitar a liderança, eu digo com toda a certeza do mundo. Se Deus dissesse para Adão e Eva, olha, escolha aí quem é que vai liderar. Ninguém queria. Porque só quem não tem juízo é que quer assumir a liderança. Liderança é bronca. É complicado. Então, mas o homem não pode se furtar disso. Eu repito isso aqui 300 mil vezes, né? Irmãos, nós não podemos inverter os papéis, não dá certo. Então, mas a minha esposa é mais bonita do que eu. Não é questão de beleza, não é? Mas ela é mais velha, não é questão de idade. Mas ela é muito mais inteligente do que eu, não é questão de QI. Mas ela nasceu num lar evangélico, eu me converti há 2 anos atrás. Não é questão de espiritualidade. Ela tem muito mais experiência acadêmica do que eu, ela tem 3 diplomas, eu não consegui terminar o fundamental. Não é questão acadêmica. Não tem nada a ver com essas questões que nós podemos dizer que são do âmbito ordinário da vida. A questão tem a ver com a determinação divina. E se Deus determinou que o homem deveria exercer a liderança dentro do seu lar, esse decreto de Deus, ele é incondicional. Ora, você acha que Deus não sabia que ia existir marido feio, mais novo, menos inteligente, menos preparado academicamente, novo convertido? Você não sabia disso? Você imagina que Deus, na sua onisciência, não seria capaz de prever isso? E aí como é que ele vai dar uma ordem com todos esses condicionamentos que poderiam colocar o seu decreto sob suspeição? É claro que não existe a possibilidade de nós colocarmos nenhum condicionamento à obediência ao decreto divino. É o homem, independentemente do que quer que seja, ele tem o papel de exercer a difícil função da liderança espiritual dentro da sua casa. Mas a gente observa também que os pais mudaram significativamente. E é por isso que os filhos sofrem. E mudaram para pior. Nas últimas décadas, em virtude de muitos fatores que eu não vou entrar aqui nessa discussão, os pais deixaram de atentar para as responsabilidades mínimas quanto ao exercício das suas funções. Os pais, de uma maneira geral, aí entra homem, marido e mulher. Mas especificamente nós observamos que o homem abriu mão da sua função de exercer o papel de líder dentro da sua casa. Uma certa senhora ouviu na igreja, diante da desobediência de uma criança, um irmão dizendo assim, não se fazem mais filhos como antigamente. Menino desobedecendo. E a senhora perspicaz disse o seguinte, não foram os filhos que mudaram, foram os pais. Acertou na mosca. Não é verdade? Aquele menino está fazendo essa traquinagem em público porque ele não tem sido
ensinado dentro de casa. Se ele tivesse sido ensinado dentro de casa que não se faz isso, ele não ia fazer na rua, e muito menos na igreja. Essa é uma observação lamentável que a gente pode fazer. Irmãos, até o mundo incrédulo chega à seguinte conclusão: que uma das causas primárias do assombroso, né, é uma verdadeira epidemia da delinquência juvenil, se acha na ausência do exercício saudável da disciplina dentro da própria casa. E quando é que os pais abriram mão disso? Se a gente tivesse que estabelecer uma época, foi naquela década de 60, quando todos os valores foram comprometidos e colocados sob suspeição, e toda aquela geração que imaginou que aquele liberalismo radical, né, iria produzir agora uma espécie de vida relacional mais amadurecida. Nós mergulhamos, foi no verdadeiro caos, quando abrimos mão daqueles princípios que não deveriam ser negociados. Quais os conselhos básicos das Escrituras para pais crentes? Primeiro conselho: pais crentes devem diariamente exercitar profunda gratidão pela bênção de gerar e criar filhos. Por incrível que pareça, você vai encontrar, é claro que aqui e acolá, pais crentes reclamando da chegada de filhos. E às vezes você vai ter, é dolorido falar isso, casais crentes que dizem: olha, não queremos filhos. Não compreendo isso. Não desce aqui na minha goela, não é? Quando a Bíblia diz que os filhos são bênção do Senhor, não é? Ninguém pode ter conforto em permanecer cabo para o resto da vida. O camarada tem que ter coragem, não é, Carlos? O cara tem que ter coragem de ir a sargento, meu irmão. E ele só vai receber as 3 divisas no ombro se tiver filho. Não é? Senão ele vai ficar cabo o resto da vida. Não é? Testa a espiritualidade da casa. Filho é uma bênção para nos exigir, preste atenção, aquilo que nós temos que perseguir com todas as nossas forças, aquilo que é essencial da espiritualidade cristã. Senão nós vamos ficar na mão, desamparados. Não compreendo como pais crentes não querem ter a experiência de ter filhos. É claro que muitos não terão, por impedimento físico, não é? Filhos biológicos, mas poderão ter filhos do coração, adotivos, que são iguais a filhos biológicos. A gratidão é um dever para pais biológicos. O dom da vida é um milagre. Irmãos, a concepção, a gestação, o parto, todos nós sabemos, são experiências de altíssimo risco. Você já imaginou milhões daqueles soldadinhos perseguindo um óvulo? Não é? E milhões, talvez estou até errando, bilhões, né? Milhões. E os caras não acertam
Já imaginou isso? E eu fiquei lutando 5 anos com esse negócio. Não é? Cadê esse soldado, meu irmão? Não é? Então, e como é que é o negócio? Esses soldados não acertam esse óvulo. Não é? Tem que dar uma vitamina E para ele, um Trintal, 400, um F-Final, um Clomid, são os 3 remédios, eu sei de cabeça. Não é? Então, põe esses camaradas para frente, a fim de que eles... É um milagre, irmãos, um milagre divino. Você ter a concepção e a gestação. Quantas irmãs crentes piedosas perdem seus bebês? A gente não sabe contar nos dedos. Milagre. A gestação avançar e transcorrer maravilhosamente bem. O parto é um sofrimento, né? É uma coisa que toda mulher convicta do parto normal, na hora da agonia, ela diz: eu quero analgesia, eu quero anestesia. Né? Então, são coisas de altíssimo risco. E quando nós temos uma criança chegando ao mundo saudável, é alguma coisa que deve arrancar de nós profunda gratidão. Esterilidade e aborto são realidades não tão incomuns assim. Todos nós sabemos disso. E a gratidão é igualmente um privilégio para pais afetivos. Aqueles que são responsáveis formais ou informais pela criação de crianças, há muita adoção compulsória, às vezes pela morte da própria mãe, ou pelo impedimento dos pais na criação. Muitos avós assumem compulsoriamente essa obrigação de serem pais. Os padrastos e madrastas que assumem filhos de relações anteriores dos seus companheiros, e pais que adotaram voluntariamente filhos pelo prazer, pela convicção de que eles querem servir a Deus e dar testemunho com essa decisão tão honrosa que deve ser tomada por casais crentes que, por algum impedimento, não puderam ter filhos biológicos. Então, todo crente deve ser grato pela bênção de gerar e criar filhos. É algo incompatível com a nossa fé reclamar daquilo que a Bíblia chama de bênção, que são os nossos filhos, né? A segunda coisa que a Bíblia nos diz, que os pais devem contribuir para a melhor formação natural dos seus filhos. E na esfera ordinária, nós podemos dizer que esse compromisso não é um compromisso apenas daqueles que são crentes, porque pais não crentes também têm esse compromisso. E para nossa vergonha, alguns pais crentes são mais zelosos nesses compromissos ordinários da formação natural dos filhos do que muitos pais crentes, que se mostram negligentes, muitas vezes preguiçosos e, às vezes, até irresponsáveis no cuidado com essas questões. A manutenção física. Cada pai deve trabalhar dignamente para suprir as necessidades básicas dos seus filhos. E quais são essas necessidades básicas? Moradia digna. Não é? Você não pode trabalhar 30 anos sem juntar um troco para comprar a sua casa. Mas eu não vou ter tanto dinheiro para comprar uma casa no condomínio fechado. Meu irmão, compra um barraco. Não é? Mas você tem que comprar. Você não pode trabalhar 30 anos e não ter um faqueiro. Isso é contraditório com a sua profissão de fé.
O cuidado com a alimentação dos seus filhos. Você não vai servir para eles toda semana fazão. Não sei nem que gosto tem, né? Paulo já me prometeu, o dia que ele comer, ele vai me chamar, né? Eu não sei nem que gosto tem fazão, mas parece que é carne fina. Você não vai dar para o seu filho fazão toda semana. Mas você tem que dar uma alimentação razoável. É o seu compromisso. E também você vai ter que cuidar da saúde das suas crianças da melhor maneira possível. Você não vai poder dizer assim, bem, ele está doente, a natureza vai cuidar, vai curar ele, né? Não, o tempo vai fazer com que ele fique bom. Não pode ser assim. Nós temos que ter zelo para com essas questões. Isso não significa dizer que você tem a obrigação de satisfazer todos os caprichos materiais dos seus filhos. Claro que não. E essa é uma questão que você precisa trabalhar na vida deles, a fim de que eles possam aprender a ouvir também não no seu relacionamento com ele, porque é o que ele mais vai ouvir depois que ele ficar adulto. Se ele não aprender a ouvir não em casa, ele vai ter dificuldades de ouvir não na rua, né? Ora, em casa ele é o reizinho, e você faz todas as vontades do reizinho. Quando o reizinho for para a rua, os moleques da idade dele vão dar cascudo nele. Olha, aqui não é assim, não é? Aqui tu recebe não. Só lá na tua casa que teus pais fazem tudo o que tu queres. Nossos filhos vão sofrer se eles não aprenderem a ouvir não dentro de casa. Viver com dignidade, preste atenção nisso. Viver com dignidade é uma possibilidade que está dentro da responsabilidade de toda e qualquer família, ainda que essa família seja uma família modesta. Isso é bíblico. Manutenção física, formação intelectual. Os crentes devem investir sem pena na educação dos seus filhos. É claro que há crises na caminhada. Talvez num ano você não tenha condições de fazer isso, mas tem que procurar condições para que você possa dar a melhor educação para os seus filhos. Você não pode dizer, não, meu filho não vai estudar, porque eu não posso pagar a melhor escola da cidade. Coloque ele na escola pública. Qual é o problema? Mas eu só quero se meu filho estudar na melhor escola da cidade. Mas você não pode pagar. Se você pudesse pagar, e isso fosse confortável para você, tudo bem, coloca seu filho na melhor escola da cidade. Mas você não tem condições. E aí você não vai colocar o seu filho para estudar? Coloque ele para estudar na escola pública. O importante é que você invista na educação dele. Irmãos, com formação, já está difícil conseguir um lugar ao sol com uma remuneração razoável. Sem formação, não vai conseguir. Só se o camarada for um MacGyver, né? E for um super empreendedor. Tudo bem, tem gente assim. Mas são 2 ou 3 num conjunto de 1000. Então, nós precisamos de investir na formação dos nossos filhos, senão eles vão ter dificuldades para arranjar trabalho que não seja que seja razoavelmente bem remunerado. Educação moral. Preste atenção, cuidado físico, formação intelectual e educação moral.
É em casa que os filhos aprendem os principais valores que devem governar a conduta deles quando eles estiverem fora dos olhares dos seus próprios pais. E quais são esses valores? Anote lá, 5. Você tem que ensinar para o seu filho dentro de casa que ele tem responsabilidade. Então, filhos precisam receber tarefas dentro de casa. Eles precisam aprender que a vida exige de nós esforço. Segunda coisa. Terceira coisa. Seus filhos precisam aprender que dentro de casa, e esse princípio eles vão levar para fora, eles precisam ser honestos. Ou seja, devem ficar apenas com aquilo que é rigorosamente deles. Se eles receberem um troco a mais, quando forem comprar pão, tem que devolver o troco para o caixa. Dinheiro que está abandonado em cima da mesa, tem dono. Então, essas percepções da honestidade, você deve ensinar para o seu filho. Ele só deve querer aquilo que é dele. Aquilo que é dos outros, é dos outros. Honestidade. Pureza. Pureza. Castidade para os solteiros. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que eles precisam se guardar quando estiverem namorando, e a gente precisa policiar para que eles possam honrar a Deus com esse princípio. E a humildade. Para que eles aprendam, preste atenção, isso é muito importante. Humildade não é aquela percepção que você vai querer que o seu filho tenha de que ele é sem valor. Não. Preste atenção que você não pode adotar um tipo de comportamento para produzir no seu filho aquela chamada síndrome do patinho feio. Vai ser ruim para ele. Você tem que trabalhar no coração do seu filho para que ele entenda que ele não é melhor do que ninguém. Mas preste atenção, ele também não é pior. E aí está o equilíbrio, para que o seu filho tenha uma formação moral saudável. Ele não vai pisar ninguém, porque ele não é melhor do que ninguém. Coloca isso na tua cabeça, meu irmão. Você não é melhor do que ninguém, então você não vai pisar ninguém. Mas você vai ensinar para o seu filho também que ele não deve se deixar pisar por ninguém. Esse é o princípio que você vai ter que ensinar para ele. E por último, o mais importante de todos, transmitir o compromisso com Deus para os seus filhos. Esse é um assunto que a gente tem lidado nesses últimos tempos, tem vindo à minha mente isso. Não é só por causa da minha condição atual, não é? Mas nós já estamos na 4ª geração, alguns na 5ª. A fé passando de geração para geração. Não é? Pais crentes precisam estabelecer esse tipo de agonia como sendo a maior agonia da existência de cada um de nós. Passar o bastão da fé para a geração seguinte. Esse é o principal compromisso. É o desafio mais árduo da nossa carreira. E com certeza o alvo mais glorioso. Filhos extremamente bem-sucedidos. O camarada foi para o MIT. Sabe o que é o MIT? A super escola de tecnologia.
lá no estado americano, não sei nem pronunciar o nome direito. Né? O camarada foi para o MIT. Mas e aí? Está crente? Não, abandonou a fé. Terrível. Terrível. Filhos extremamente bem-sucedidos, mas ímpios, ainda que moralmente sadios, não vale a pena. Não vale a pena. É infinitamente melhor ter filhos não tão bem-sucedidos. Qual é o teu filho? Meu filho é um funcionário público. Não ganha lá essas coisas. Mas na fé ele está bem na foto. É isso que vale a pena. Está crente. Está caminhando direito, firme na fé, animado com o Evangelho. É muito melhor, infinitamente melhor, do que você dizer que seu filho está na Inglaterra e é médico da rainha e ímpio. Eu não quero essa desgraça para ninguém, né? E nós precisamos fazer essa conta. E como fazer isso? A questão não é se é isso ou se não é, porque é. O problema é como nós vamos passar o bastão da fé para a geração seguinte. Vivenciando a espiritualidade dentro de casa. Primeiro conselho. As crianças percebem, desde a mais tenra idade, quais são os valores espirituais da família. Não adianta você querer enganar, tapear as crianças, elas vão sentir o cheiro. Né? E vão chegar à conclusão, olha, o papai diz uma coisa, mas na verdade ele gosta de outra coisa. Ele diz que nós devemos valorizar isso, mas ele valoriza essa outra coisa aqui. As crianças vão perceber. Todo lar cristão deve primar pelo incentivo à devoção pessoal. Já imaginou um filho dizendo assim, eu nunca vi o papai lendo a Bíblia e orando? E o pai dele é da igreja? É um negócio assombroso. Nunca vi o papai lendo a Bíblia nem orando. Já imaginaram isso? Na nossa casa, nós precisamos incentivar a devoção pessoal, não simplesmente cobrando dos filhos para que eles tenham vida devocional, ou seja, separem um tempo de qualidade para ler a Bíblia e orar, mas eles possam ver na nossa própria conduta que nós temos vida devocional consistente. Nós lemos a Bíblia e oramos. Nós temos o nosso momento com Deus, isso é importante. É alguma coisa que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Dentro do lar cristão, as prioridades domésticas devem estar entre aqueles investimentos principais para o crescimento espiritual da família. Eu não consigo compreender como pais crentes se entusiasmam para comprar os livros seculares da moda para os seus filhos, mas não investem no Fé Genuína. Aí o pai vai dizer assim, mas nem estão mais editando, é por isso que eu não tenho comprado. Compra a santidade então. Não é? Não tem mais o Fé Genuína, mas nós vamos providenciar. Nós vamos editar esse Fé Genuína de novo. Nós não podemos comprar livros seculares para os filhos, deixando de comprar livros para o coração deles. Não, compra o melhor livro de química. Compra o melhor livro de matemática. Compra o melhor livro de biologia. E não compra o melhor livro da fé.
Como é que pode ser um negócio desse? Não compreendo também. Lá em casa não tem. Né? Você compra um monte de CD de música profana para entupir a mente do seu filho de música mundana. Livro mundano, música mundana, filme mundano. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você quer que o seu filho raciocine espiritualmente? Me explica isso. Eu não entendo. Essa equação eu não consigo resolver. Alguém que lê livro mundano, ouve música mundana, só vê filme mundano, como é que vai pensar espiritualmente? Não tem como. A mente da criança, do filho, está entupida de conceitos mundanos. Ela não vai conseguir raciocinar espiritualmente. Não tem como. E a gente precisa se aperceber disso. E muitos pais crentes dizem o seguinte: não, mas é a criança, é um adolescente. Quando ele chegar na mocidade, eu vou puxar a corda. Você vai puxar a corda quando ele chegar na mocidade? Você já perdeu o fio da meada. Já escapou da sua mão. Sabe quando é que você tem que puxar a corda? Quando você recebe o teste de gravidez. Toma um susto. Tá chegando mais um. Tá chegando mais um. É aí que você tem que... Felipe, pelo amor de Deus, segura nessa corda. Não é? Então, né, irmão, se você perder o time e querer puxar a corda quando o menino chegar na adolescência, não, quando chegar na adolescência eu pego a corda. Não pega mais. Não pega mais. Só um milagre divino. Nós temos excepcionalidades na caminhada cristã, né? Na vida da igreja. Vários exemplos. Mas você vai querer fazer da excepcionalidade a regra? Não é possível. Dizer que a espiritualidade da igreja primitiva, não estou só colocando Paulo, colocando a espiritualidade da igreja como um todo, a espiritualidade ensinada e vivenciada pelos apóstolos conforme os padrões que eles aprenderam do mestre. Dizer que a espiritualidade da igreja primitiva transigia com o mundo é algo que não merece nem discussão. Está fora de qualquer análise. Quem quiser insistir nisso, não merece nem ser ouvido. Né? Porque se tem uma coisa que a espiritualidade da igreja primitiva não transigia, era com o mundo. Ora, simplesmente acender um incenso no busto do imperador, uma coisa tão simples, o camarada corria o risco de morrer, o cristão dizia: não vou fazer isso. Os crentes morriam. E por se furtarem a fazer coisas mínimas que poderiam comprometer a profissão de fé deles. Então, usar a igreja primitiva para dizer que nós temos que transigir com os padrões do mundo, porque essa era a espiritualidade apostólica, isso é um contrassenso. Isso não tem o menor fundamento. Não é? O grande problema é que, e essa cantiga eu já ouvi, é antiga, foi da nossa época, quando nós éramos jovens, que nós precisamos nos amoldar ao mundo para ganhar o mundo. Meu irmão, quem se meteu nessa investida suicida, morreu. Nós não precisamos nos amoldar ao mundo. Na verdade, o fundamento da nossa evangelização é mostrar para o mundo o quanto a nossa fé contrasta com a filosofia que eles apreciam. Se você se amoldar ao mundo, o mundo vai rir de você e vai dizer: olha, eu não preciso me converter, eu estou no mesmo barco que você.
e já era a sua evangelização. E muitas vezes nós caímos nessa cantiga do Satanás, de nos amaldar o mundo para ganhar os mundanos. Você vai perder os mundanos, e eles vão rir da sua cara. A igreja, ela precisa ser sal e luz, e são realidades contrastantes. A nossa fé precisa contrastar com aquilo que está no mundo, a fim de que nós tenhamos esperança de ganhar os incrédulos, dizendo para eles que eles precisam se arrepender e crer. Essa aqui é a cantiga que nós devemos cantar. Irmãos, é dentro de casa também que se aprende o respeito pelas coisas sagradas. Devoção pessoal, investimento, as prioridades da família e respeito pelas coisas sagradas. Você não pode estar brincando com o nome de Deus dentro de casa, falando mal da igreja, detonando o pastor. E aí o que é que vai acontecer? O seu filho vai facilmente desenvolver uma ojeriza pelo evangelho, né? Se você brinca com o nome de Deus, se você faz piada com a Bíblia, se a igreja não presta, se o pastor fala muito, então a criança vai ficar pensando: que evangelho é esse que papai e a mamãe ficam falando mal das coisas sagradas? Meu irmão, dentro de casa, não fale mal nem dos bancos da igreja. A bancada da igreja foi consagrada, é santa, não é para você falar mal. Então, se você fala mal presta atenção, piedade não é simplesmente respeito para com o nome de Deus. Piedade é respeito para também com tudo aquilo que se associa ao nome sagrado de Deus. Palavra de Deus, a igreja de Deus, os servos de Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente, para não colocarmos na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, uma aversão para com o próprio evangelho. E depois você vai dizer: mas como é que esse menino desenvolveu esse pensamento? Foi você que plantou, né? Falando daquilo que não deveria falar. Segundo, colocando a vida com Deus acima de qualquer paixão. Irmãos, o nosso coração não precisa de estímulo. O nosso coração corrompido, ele já está na direção do mal. O que você tem que fazer é colocar o seu coração na direção contrária. Lá vem na minha mente aquela velha ilustração, né? No seu quintal não vai nascer espontaneamente alface, nem couve, nem tomate, nem qualquer outra hortaliça. Se você deixar o seu quintal à vontade, o que vai nascer lá o que é? Urtiga, capim, pé de galinha. Não vai nascer coisa boa espontaneamente. Então, nós precisamos ter isso em mente, que o nosso coração corrompido é uma arena propícia para agasalhar, nós podemos dizer, coisas e valores que são concorrentes àquilo que deve ocupar a primazia das nossas afeições. Isso pode ser o apego excessivo à própria profissão. O Deus do camarada é a profissão dele. Ele tem uma verdadeira paixão pela profissão que ele exerce. E é interessante. Aí você diz assim: olha, o camarada é tão encantado com essa profissão dele, e eu não vejo 10% de encantamento com Jesus Cristo. Não é um negócio estranho? Eu tenho visto alguns
algumas postagens, alguns status. Aí você tem 10 postagens apaixonadas por um time de futebol. Não, mas essa semana aqui o time ganhou. Na outra semana a mesma coisa. Na outra semana a mesma coisa. 2 meses a mesma coisa. Meu irmão, aí você não vê uma postagem apaixonada sobre Jesus Cristo. Está ruim? Não está ruim? Está ruim. Está preocupante. Irmãos, você tem que ter o seu time, não é? Eu estou na minha agonia, mas reservo 10% para gastar as minhas emoções. Quando muito, não é? Claro que você não é um ET, não é do outro mundo. Claro que você deve torcer, ainda que perca para o Fortaleza, pode torcer pelo Ceará, não é? Perdeu agora, ganhou, né? Mas reserve 2%, talvez 5%, para você gastar as suas emoções. Gaste as suas emoções com o Evangelho, com Jesus Cristo. O apego excessivo à profissão, o vício por um hobby, a ambição desenfreada pelo dinheiro, a compulsão insana pelo prazer envolvido no lazer. Irmãos, alguns pais cristãos têm um verdadeiro comichão para a curtição. E às vezes sacrificando até a participação dos próprios filhos em programações imperdíveis da igreja. Nós precisamos colocar a vida com Deus acima de qualquer paixão. E terceiro, estabelecendo laços profundos com a igreja. Como é que você vai demonstrar para o seu filho que você está comprometido até a alma na sua comunhão com o noivo, se você não ama a noiva? É uma equação também que não fecha, né? Todos aqueles que amam profundamente o noivo têm uma devoção irrefreável pela noiva. Você não pode amar Jesus Cristo profundamente se você não ama a igreja. Se você não ama Jesus Cristo, você não vai amar a igreja. Essa é a ordem. Não tem como dissociar. Um pai que ama a igreja vai transmitir muito para o seu filho os verdadeiros sinais da espiritualidade autêntica. Porque através disso ele vai demonstrar que ele ama o Senhor da igreja. Ao amar a igreja do Senhor. Não há como amar o Salvador sem ter laços profundos com a comunidade que ele estabeleceu. E foi o próprio Mestre quem decretou que todo crente, todo aquele que é chamado para fazer parte da sua família na qualidade de discípulo, olha lá, o decreto do Mestre foi que todo discípulo iria precisar de uma comunidade da fé. Agora já pensou? O camarada disse assim, olha, mas eu discordo do decreto do Mestre. Não é um negócio assim, sem cabimento. Como é que você vai discordar do decreto do Mestre? Dizendo que você não precisa de igreja. Você pode ser crente em casa. Mas o Mestre que decretou isso. Você será louco
de dizer que o decreto do mestre não foi tão correto assim? Uma presunção insuportável, não é? Ou você pode dizer o seguinte: não, eu não discordo do mestre, eu só não congrego por essa e por essa justificativa. Aí deixa eu fazer a pergunta, aquela pergunta de efeito, né? De retórica. E você acha que o mestre, não, na sua onisciência, não antecipou que essas justificativas poderiam ser apresentadas? E você não tem no decreto dele essas excepcionalidades, essas justificativas. Mas eu quero fazer uma observação especial. Tudo eu falei aqui, você deve ter prestado atenção, que serve para o pai e serve para a mãe, para aqueles que têm a responsabilidade na liderança do lar. Mas eu queria observar o seguinte: são os maridos crentes os principais responsáveis na condução espiritual da família. Aí você diz: e as mulheres? As mulheres crentes, preste atenção, elas são imprescindíveis na execução desse projeto de Deus, na qualidade que o próprio arquiteto do casamento reservou para elas, na qualidade de auxiliadoras idôneas. Mulheres crentes são imprescindíveis no exercício saudável da liderança espiritual, que deve ser capitaneada pelos maridos crentes. Preste atenção nisso. Imprescindíveis. Agora, a inversão de papéis, ela é absolutamente desastrosa e não conta com a bênção de Deus. Mas talvez você possa dizer o seguinte: bem, mas se os dois combinarem num acordo de cavalheiros que quem vai ficar com o departamento espiritual da casa é a mulher, pelas razões que são falsas, né? Ela é mais bonita, ela é mais inteligente, é mais velha, mais crente, sei lá mais o quê. Se eles entrarem num acordo: olha, o marido já está sobrecarregado, ele toma conta do departamento financeiro da casa, ele toma conta do departamento de manutenção da casa, ele toma conta das relações internacionais da casa, ele toma conta cita aí outro departamento, do departamento acadêmico da casa. O marido toma conta do departamento de segurança da casa. Eu aqui fecho a janela da cozinha lá, se eu não fechar, fica aberta. Sou eu que viro o bujão de água de 20 litros. Claro que tem que ser eu, não sei até quando eu vou dar conta. Não é? Então, eu já estou sobrecarregado mesmo, passa para lá esse negócio. Não dá certo, mano. Não dá certo. O marido crente não pode passar a bola para a esposa. Dizer: minha filha, eu já tomo conta de muitos departamentos na nossa família. O departamento espiritual vai ficar com você. Tá? Estou de acordo, vamos entrar num acordo. Não dá certo. Quem tem que ficar tomando conta do departamento espiritual da família é o marido. É o marido. E é isso que a Bíblia nos ensina. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Quem aqui se considera extremamente privilegiado pela graça de ser pai? O Irineu não levantou a mão, meu irmão.
Vou levantar as duas. Né? Irmãos, é uma bênção muito grande. Uma bênção muito grande. Né? E filhos são empréstimos. Você vai ficar com eles por um tempo mais rápido do que você imagina. Daqui a pouco está passando a bola. Né? Você conhece alguém que parece estar falhando na educação dos seus filhos? Passa algum nome na sua cabeça? Tira um tempo para interceder por essa pessoa hoje. Já que veio na sua mente o nome da pessoa, ora por ela, intercede. E por último, qual é a maior ambição que você nutre para a vida dos seus filhos? Qual é a maior ambição?